Aleluia. O sol da amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos fazer uma oração, continuar a oração que o nosso irmão pastor Pedro, ele iniciou em nome do Senhor Jesus. Amém? Altíssimo Pai, tremendo Deus. Pai, eis aqui, Pai, a tua igreja, Senhor, Pai, de pé diante da tua presença, Senhor. Meu Deus, que não seja nós agora, Senhor Jesus, querido meu Pai amado, mas que seja, Senhor Jesus, querido Pai, vinda do céu, Pai, esta palavra, Senhor, para, Senhor Jesus, querido Pai, falar, Pai, em nossos corações. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, que se dispuser a estar aqui, Pai, nesta manhã, para a tua adoração, Senhor. Meu Deus, porque, Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, Pai, em um só propósito, Senhor, Pai, com o intuito, Pai, de te adorar, Pai, na beleza da tua santidade. Senhor, Pai, venha, Pai, fazer segundo Pai, aquilo, Senhor, Pai, que tu tens, Senhor, Pai, ordenado, Senhor, Pai, nessa noite, nessa manhã, Senhor, Pai, para as nossas vidas, em um nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar rapidamente em nome do Senhor Jesus. Primeiro eu quero saudar a amada igreja mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Cristo Jesus aí? Mais uma vez eu vou perguntar para a igreja: quem está feliz com Cristo Jesus? Porque aquele que está feliz, ele transborda alegria, ele demonstra a felicidade que ele tem. E antes de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, eu quero agradecer essa oportunidade, desde já em nome do Senhor Jesus, pela vida da nossa irmã pastora Marlene, pela vida também do pastor Pedro, dos pastores que estão aqui na nossa retaguarda. Porque, irmãos, é uma felicidade sim pregar a palavra de Deus, mas é uma grande responsabilidade a quem prega, né? E este tema a qual foi escolhido, igreja, é um tema muito forte, muito sério, que muitos procuram levar para outro lado do tema da palavra de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, iremos fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ordena nesta manhã, porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero agradecer também, né, irmãos, aos nossos irmãos da sede que se dispuseram. Nosso irmão Diácono Gil, que está ali quietinho, está no cantinho, né? Minha esposa, a esposa dele, está ali também o filho dele, todo mundo ali quietinho. Nosso irmão também, que se dispôs, irmãos, a trazer a gente, que houve um imprevisto com a nossa condução, e a nossa condução deu um problema. Vínhamos no carro do pastor Jackson e deu um problema, mas Deus sabe de todas as coisas, porque poderia ter acontecido aqui, pastor, vindo para cá, pastor Jackson, e aconteceu antes. E o nosso irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, se dispôs, arrumou uma perua com o primo dele, a qual está ali. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, igreja, para louvar e adorar o santo nome do nosso Deus, porque é importante e é imprescindível nós sabermos de uma coisa: primeiro, quando entrar na casa do Senhor teu Deus, agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas. Nós não entendemos o porquê, muitas das vezes não sabemos o porquê, mas sabemos de uma coisa: Ele sempre está guardando as nossas vidas mediante a misericórdia dEle. Então, em nome do Senhor Jesus, agora sim, eu gostaria que você se colocasse de pé mediante a palavra de Deus, a qual é o tema dessa festividade, 22º aniversário, com círculo de oração, livro de Colossenses, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus, versículos 9 e versículos 10, verso 10, em nome do Senhor Jesus, 2 versículos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Confessa, igreja, tinha feito aqui um esboço, orei a Deus na semana todinha, e tinha feito o esboço, está aqui, mas ao chegar aqui o Espírito Santo de Deus falou assim: ei filho, eu quero dar continuidade do que eu tenho falado na sexta e no sábado neste lugar, porque é imprescindível, é importante. Para os irmãos que estão aqui, que participaram esses 2 dias dessa festividade, sabe muito bem o que Deus ele tem falado. E para nós, irmãos, que viemos aqui, viemos, como diz o apóstolo Paulo, em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos em um só propósito. Então Deus ele vai continuar falando nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Todos acharam o livro de Colossenses, capítulo 1, versos 9 e versículo 10, amém? Todos acharam, amém, igreja? Então vamos fazer menção da palavra de Deus. Diz assim: Paulo ora pelos colossenses. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quando Paulo escreve essa carta ao povo de Colossas, ou aos colossenses, ele quer chamar a atenção para uma coisa, sobre a questão doutrinária da igreja, sobre a questão da palavra que estava sendo ministrada àquela igreja. Não porque Paulo estava presente, não porque Paulo sabia, mas porque foi chegado até ele por Epáfras. E o que eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, igreja, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, e tem falado nessa festividade: olha, não se venda, não se entregue, não mude o conceito da palavra, da ordem que Deus tem colocado dentro da igreja dele. E é sobre isso que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar nessa manhã. Porque olha, muitos hoje estão com ideologias, mas para que você entenda um pouco esta carta, que foi escrita ao povo de Colossenses, 4 capítulos, 95 versículos, endereçados a um povo que precisava da constância e da continuidade da pregação da palavra de Deus, genuinamente falando. Porque olha, quem estuda, quem já leu esse texto sabe muito bem de uma coisa: as ideologias teológicas, as ideologias humanas estavam entrando naquela época, no início do evangelho, do início da igreja cristã, estava já entrando, as filosofias estavam entrando dentro das igrejas. E Paulo, quando ele começa, ele fica sabendo disso, ele chama atenção ao ministro de Deus chamado Epáfras, e fala: olha, não permita que, olha, o mal ou o mundo entra dentro da casa do Senhor, seu Deus. Porque hoje nós estamos vendo, igreja, que tem congregação para todo tipo de pessoa. Hoje a palavra, ela é escolhida, ela é preparada. Ela, olha, pastores que hoje falam assim: ei, não prega tal coisa dentro da minha congregação. Ei, cuidado para você não falar isso, porque pode machucar as minhas ovelhas. Ei, cuidado, porque estão criando vãs filosofias para dentro da casa de Deus. Estão criando jeitos, maneiras para que, olha, a igreja de Deus comporte o mundo aqui dentro. Mas a palavra de Deus diz assim: ei, nós, olha, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos vivendo aqui, mas estamos de passagem. Quem quer ir para o céu, segue a palavra de Deus como ela é. Hoje o conceito que muitos dizem, um conceito teológico, diz: não pode tais coisas, porque no tempo antigo acontecia isso. Ei, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Cerca de 40 homens inspirados por Deus escreveu, mas essa palavra é válida como se fosse no primeiro dia que foi escrita. Sabe por quê? Ela tem um poder, olha, chamado Espírito Santo de Deus, que é a vida da própria palavra. E o conceito hoje, infelizmente, é que nós procuramos nos adequar às necessidades que algum grupo ou certas pessoas têm dentro da igreja. Hoje, quando você fala sobre usos e costumes, a qual, quem é um pouquinho mais antigo sabe muito bem que a igreja era rígida, já se cria um conselho contra isso. Hoje, quando você começa a pregar a palavra de Deus, tem sempre um homem ou uma mulher que está atrás, olha, de você puxando o paletó. Ei, cuidado com o que você vai falar.
Mas como diz a palavra de Deus, somos ministros do Evangelho, e aquilo que Cristo manda falar, aquilo que o Espírito Santo de Deus ordena falar, somos obrigados a falar, porque não queremos voltar para casa, olha, pagando o preço pela necessidade que a igreja tem hoje, de uma palavra genuína, de uma palavra verdadeira, que ela precisa ser voltada a ser pregada dentro das congregações. Veja muito bem, nosso irmão pastor Antônio, ele falou sobre Penina e Ana. Qual era o conceito? Quem balbuciava a sua palavra? Ou quem estava lá cochichando? O que, olha, o sacerdote ali viu? Que ela estava embriagada. Corrobora com aquilo que o pastor Pedro ele disse aqui, que olha, nós temos que julgar o quê? Os fatos, não as pessoas. E o que Deus ele quer nos ensinar com essas palavras aqui hoje, nesta manhã? Que olha, Paulo não estava presente, Paulo não passou, olha, pelo povo de Colossos, não. Paulo não foi visitar eles, não, porque Paulo estava encarcerado, Paulo estava na prisão lá em Roma. Mas olha, quando chegou até ele falou assim: por causa disso me ponho de joelho perante vós, por causa disso, olha, eu vou orar, eu vou trazer a verdadeira palavra de Deus, doa a quem doer, custe a quem custar, mas o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado em Colossos. Era isso que Paulo ensinava. Era isso que Paulo dizia. Ele estava encarcerado, ele estava preso, ele não podia estar de corpo presente, mas tinha unidade de espírito, tinha unidade espiritual. Quer dizer, ei, a dor que a igreja aqui sente, nós lá em Itaquaquecetuba precisamos sentir, em Piracicaba precisa sentir, a angústia que está passando aqui tem que ser sentida lá também. Sabe por quê? Somos um só corpo, mas olha, somos vários membros, é verdade, mas temos um mesmo espírito. Paulo começou a se preocupar, pastora Marlene. Paulo se preocupava. Sabe por que Paulo ele se preocupou com a igreja que ele nunca viu, que ele nunca conheceu? Porque ele sabia de uma coisa: existia pessoas ali, olha, que verdadeiramente servia ao Deus dos exércitos. Existia pessoas que estavam ali, não procurando filosofias, não procurando, olha, pastor, você é contra a teologia. Não, irmãos, olha, quem faz sabe muito bem, nós temos que aprender a palavra de Deus, mas a prática da palavra de Deus, que é a genuína teologia dentro da palavra do Senhor, olha, é a prática, e olha, o conhecimento que Deus ele concede através de estudo, irmãos, olha, irmãs, olha, nós temos que aplicar para a nossa vida cristã. Não é, olha, para outras pessoas, não. Porque hoje você vai ver pregadores, eles começam a falar, olha, de Karl Marx, ele começa a falar, olha, de Martim Lutero, ele começa a vai passando na história todinha da igreja, ele só não fala do nome de Jesus Cristo. E aqui nós estamos, olha, só estamos aqui hoje, primeiro, porque Jesus nos amou. Estamos aqui hoje servindo a Ele porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Nós ouvimos a voz dEle e estamos aqui hoje. Então, irmãos, nós temos que parar com uma coisa dentro da casa de Deus. Isto é imprescindível e é essencial. Quando nos reunir, diz, olha, a palavra de Deus vai dizer assim: não se reúna para, como diz ao povo de Coríntios, não se reúna para o pior, mas se reúna para o melhor diante da presença de Deus. Tem salmos, tem hinos, tem cântico, tem provérbio, tem unção de Deus. Traz dentro da casa de Deus e começa a adorar a Deus, porque Ele é digno da minha e da tua adoração. Ele precisa saber que, olha, ainda existem verdadeiros adoradores. Mas Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é presente, mas Ele quer saber qual é a sua atuação diante da presença dEle. É diferente, porque era o mesmo povo que ouvia a palavra de Deus, era a mesma igreja que estava reunidas, mas um estava buscando filosofias, outro estava buscando, olha, na raiz judaizante, encaixar meios, assim conforme hoje, infelizmente, muitas congregações estão procurando encaixar meios, do que? De angariar pessoas, porque estão pensando aqui na terra, é uma vida, é uma alma, mas a Bíblia vai dizer assim, livro de João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja tem que ter mudança, crente tem que ser mudado.
não pelos conceitos humanos, ou não pelo aquilo que está acontecendo aí, olha, que nós estamos vendo que está acontecendo com as igrejas no modo geral, não. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: prega a palavra em tempo, fora de tempo, em contexto, fora de contexto, em qualquer lugar, mas faça aquilo que o Espírito Santo de Deus ordena para a casa dele. Por quê? Você vai entender que hoje, muitas congregações hoje, eles estão procurando agradar o homem. Hoje, para muitos pastores hoje, é melhor ter cadeiras cativas, cheias de dizimistas, pessoas que só estão procurando fazer segundo o seu próprio preceito, segundo a sua própria vontade, não respeita a liderança, não respeita pastor, não respeita dirigente de ciclo de oração, não respeita obreiro, não respeita a obreira, não respeita nada, porque eu sou dizimista fiel dentro da casa de Deus, mas ele não é fiel à palavra de Deus que diz assim: sedes vós submissos, olha, às autoridades que Deus tem levantado, sedes vós submissos aos vossos pastores, sedes vós submissos, olha, a quem Deus confiou a boa obra. Pessoas insubmissas. E Paulo estava preocupado com isso para a igreja de Colossos. Por quê? Tem que ter a mesma preocupação hoje nos nossos dias atuais, e muito mais hoje. Porque olha, uma coisa Paulo ele sempre manteve em sua vida. Sabe o quê? Oração. Quando Jesus Cristo teve um encontro com Paulo, ele foi 3 dias orando e jejuando. O ministério de Jesus começou debaixo da oração, manteve-se na oração. Jesus foi preso, olha, foi castigado, olha, teve a morte de cruz, mas ele estava em oração. A igreja precisa ter oração, a igreja precisa manter oração. Ei, para com esse negócio de falar assim: ei, eu só venho para a igreja quando eu preciso. Não, sabe por quê? Você todo dia tem necessidade de Deus agir a seu favor na sua vida. Em todo momento você precisa que Deus tenha misericórdia dele sobre você. Tem crente, pastora, que não gosta de orar. Marca a campanha de oração para tu ver. Chama para dentro da igreja para tu ver. Chama. Vem, amado. Quando tem culto de ensinamento e oração, vem. É poucos. Mas olha, para você, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a tua vida hoje, para o teu despertamento espiritual. Pastor, eu não gosto de orar. Gostando ou não, você tem necessidade de viver na oração. Não é gosto, é necessidade. E por que necessidade? Aí você vai entender. Tem sempre algum parente seu, ou um filho seu, ou um familiar seu, ou um amigo seu, que está passando por necessidade, por dificuldade, e você tem a chave, sim, olha, de abrir os céus para falar: Senhor, entra, Senhor Jesus, Pai, esta oração mediante a tua misericórdia, entra, Senhor Jesus, Pai, a minha petição aqui, Pai, por esta vida, porque olha, quando Paulo diz assim: por causa disso, me põe de joelho por vós, ele quis dizer assim: ei, Senhor, abra as portas do céu, começa a ouvir a minha oração, começa a ouvir a minha petição para o povo de Colossos, para que não se corrompa, para que não se misture, para que não se prostitui, para que não voltem para trás. Senhor, começa a ouvir a minha oração, Senhor Pai, porque, Senhor Pai, eu tenho certeza de uma coisa: essa igreja ela vai dar muitos frutos ainda diante da presença de Deus. Essa igreja ainda ela vai trazer muitas almas diante da presença de Deus. Por isso, Deus, não permita que este povo cesse a oração, não permita que este povo cesse o clamor, não permita que este povo pare, Senhor Pai, de fazer segundo a tua obra. Paulo se preocupava com isso, e tem que haver, e tem que ter necessidade de pessoas que oram dentro da casa de Deus para sustentação espiritual da mesma obra. Mas tem gente que fala assim: ora demais. Quanto tempo você quer viver? Quem quer viver 60 anos somente?
Quem quer viver 80, 90, 100 anos? Então você necessita do quê? De ar, não é assim? Para que o seu corpo comece a, primeiro, vivê-lo. Precisa de água. Para que o quê? O seu corpo tenha, olha, não somente para a parte das necessidades, mas para que você tenha o quê? Movimentos. Você precisa da comida para que você tenha o quê? Forças. E a tua vida espiritual, quanto tempo você quer viver para que Deus ele venha buscar a tua igreja? Quanto tempo você quer viver para buscar? Olha, ei Senhor, eu quero 20 anos. Ei, então olha, fala, Senhor, durante esses 20 anos me mantém debaixo da oração, me mantém debaixo da consagração, me mantém, seu Pai, porque a partir desses 20 anos, seu Pai, eu posso não garantir a minha vida, mas eu tenho certeza que eu tenho a garantia de Deus, porque Ele ouviu o meu clamor. Ele não vai permitir que você ultrapasse, porque Ele sabe se você ultrapassar, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai se perder, você vai sair, você vai desviar, você vai para outro caminho. Então Jesus Cristo, olha, Ele tem a misericórdia e fala assim para mim e para você: ei filho, fica na posição que eu te chamei. Qual é a posição? Jejum, oração, consagração, palavra, obra do Senhor Jesus. Fica onde eu te chamei, sabe por quê? É onde Deus quer abençoar a tua vida, é onde Deus quer mostrar e se revelar que Ele é o Deus da sua história. Mas há uma necessidade. O que me chamou a atenção, pastores, sabe o que foi? Que olha, Epáfras, ele vai de encontro a Paulo. Epáfras chega, vai e fala: olha, senta com Paulo na prisão e fala assim: ó, a necessidade da igreja é essa, é essa, é essa, é essa e essa. E tem crente que faz ao contrário. De vez de chegar ao líder, chega no próximo. Está errado isso, está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo, está errado aquilo. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não vou, olha, concordar com o que o pastor está fazendo, com o que a pastora está fazendo, não vou concordar com o que os irmãos estão fazendo. Ele começa o quê? A lançar semente maligna dentro da igreja. Mas o que Deus ele nos ensina através dessa palavra: vá à pessoa certa. Nem todo mundo que te ouve às vezes está apto para te demonstrar ou para te ensinar os caminhos que é para ser seguido mediante a presença de Deus. Guarde bem essa palavra: nem todo mundo que te ouve tem o dom do Espírito Santo de Deus para falar assim: ei, então vamos nos ajoelhar e vamos orar a favor dessa causa. Nem todo mundo que, olha, você conta seus segredos, ele vai, olha, ser sincero diante de Deus e vai guardá-los e vai apresentar somente a Deus. E o apóstolo Paulo, ele chama muita atenção sobre isso. Porque logo ele pega o que? Depois que ele fica sabendo, ele começa a orar e ele começa a escrever. E ele começa a escrever ao povo de Colossos, falando assim: ei, não mude aquilo que se iniciou dentro da casa de Deus. Não mude, não vá para outros caminhos mediante aquilo que Deus já tem falado. Paulo começa a exortar a igreja, fala assim: ei, não mude o conceito que eu coloquei dentro da casa de Deus, que olha, através do Espírito Santo, olha, foi me dada a palavra para falar assim: ei, continue na posição que eu formei, que eu criei e que eu coloquei a minha igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem uma coisa: hoje não tem mais o costume de você exortar o irmão para permanecer na fé. A coisa mais simples hoje é chegar assim: ei, eu não concordo com você. Tá bom, irmão, procure outra igreja. Hoje nós cristãos estamos oferecendo portas largas.
De vez nós tirarmos de lá e colocarmos na porta estreita, não, estamos tirando da estreita e colocando nas portas largas. Não temos, assim como o pastor Pedro lhe disse aqui antecedera, não temos mais paciência do que? De ouvir, saber julgar e saber aconselhar alguém diante da presença de Deus. Porque a igreja é corrida. Porque o pastor está vivendo isso. Porque, para tudo se tem desculpa. Mas chegar no céu, nenhuma dessas desculpas vai ser válida. Sabe por quê? Chegar lá é sim, sim ou não, não. E a igreja hoje, ela tem que entender uma coisa: nós somos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho, não filosofias, não teorias, que hoje é o que está sendo administrado e ministrado em cima dos púlpitos da igreja. Volto a te dizer, meu irmão, não sou contra nada disso, mas veja se isso está lhe trazendo edificação espiritual, ou se está derrubando a tua vida espiritual diante da presença de Deus. Examina-se. Paulo, ele disse para o povo de Coríntios o quê? Examina-se, assim mesmo. Quando Paulo, ele se refere à igreja de Efésios, ou de Éfeso, ele se refere à igreja de Éfeso como um corpo. Quando Paulo, ele se refere a essa igreja de Colossos, ele fala que Cristo é a cabeça. Então Cristo, ele tem, olha, ele é dono da cabeça, dono do corpo, dono dos movimentos, dono de toda e qualquer situação que a igreja faz. Pastor, não estou entendendo. O Espírito Santo de Deus manda dizer para você bem claro: ei, cuidado com aquilo que está acontecendo dentro da igreja, que você tem se levantado contra, porque é Deus que ordena fazer, que é aquilo que Deus, ele manda fazer, e olha, muitos têm se levantado contra, não aceito, não quero, não concordo. Então olha, a Bíblia diz assim: ei, se você não tem concordância, tudo bem, você pode discordar, mas mantém-se diante da palavra de Deus, mantém-se aonde? Na posição a qual você foi chamado, mantém-se aonde Deus, ele te colocou. Sabe por quê? É onde Deus vai te honrar. Ideologias ou pensamento, cada um pode ter o seu, mas aqui dentro é um pensamento só, é uma ideologia só, que é o Evangelho genuíno, verdadeiro de Deus. Pare, irmão, pare e comece a pensar se você tem produzido ou tem trazido prejuízo para dentro da igreja. A tua oração tem sido para ajuda, para socorro, ou para destituição de cargos, ou derrubar outra pessoa? Não era o que o pastor Alberto vinha pregar, não. Mas Deus, ele está falando assim, sabe por quê? Tem pessoas aqui que precisam entender: o Evangelho não é teu, não foi você que morreu na cruz, foi Jesus Cristo que morreu por você, e o Evangelho continua, pode passar anos, pode continuar anos, vai continuar o mesmo, para a honra e para a glória dEle. Palavra de Deus, muitos não querem pregar mais. Há um movimento contraditório ante a palavra de Deus. Há um movimento crescendo no meio do povo cristão, e que não pertence ao nosso Deus. Há uma contradição que, olha, estão tirando da palavra de Deus trechos para se beneficiarem. E a igreja calada, a igreja inerte, a igreja estacionada. Deus, ele te chamou você para ser a diferença neste lugar. Deus, ele chamou você para ser, olha, totalmente diferente daquilo que você tem sido. Sabe por quê? Deus tem muito mais a fazer por você e através de você do que você imagina. Mas
pastor, você traz logo uma palavra assim, olha, pesada, de repreensão. Ei, quer leitinho, meu filho? Você não está aqui para receber leitinho não, porque você já é crente, olha, formado diante da presença de Deus. Você já é criado, você é capacitado por Ele. Hoje, se não é palavra de bênção, não gostam. Pastor Antônio, quando tu prega a palavra e pega cajado, você ouve glória a Deus, aleluia? Mas se você começa a falar de chave aí, né, aparece. A ideologia, o que está entrando dentro da igreja hoje é isso. Porque os pregadores só se chamam ou se denominam pregadores de prosperidade, de bênção. Mas eu agradeço a Deus que nesse evangelho, olha, nesse ministério ainda há homens e mulheres que pregam a palavra genuína de Deus. Não se corromperam, não se venderam. Olha para o seu irmão, diz assim para ele assim: ei, não se venda, não se corrompa com os costumes deste mundo, porque este costume fica, mas a tua vida com Deus, ela sobe. Os rudimentos hoje pregados dentro das igrejas são contraditórios à palavra de Deus. Como assim, pastor? Pastor também é de fogo aqui, viu? Pastor gosta. Mas hoje, movimento dentro da igreja é reteté, pula-pula, oba-oba, gira-gira. Ei, pastor, você é contra isso? Não, irmãos. Tudo isso tem que ser feito mediante aquilo que Deus ele reservou para a igreja no dia. Porque hoje tem congregações que enquanto não tiver o gira-gira, o roda-roda, o reteté, Deus não se fez presente. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Aonde estiver, pode ter muito, pode ter pouco, Deus se faz presente para ouvir os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, aonde quer que eles estejam. Nós temos que começar a analisar e ver como é que está o ministério, olha, o evangelho hoje. Que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem tudo aquilo que diz, olha, que é de Deus, pertence a Deus. Como assim, pastor? Eu posso colocar no meu coração que eu sou um Deus. Eu posso colocar no meu coração que eu posso fazer as coisas sem o consentimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode? Posso. Não vou falar de pastores não, estou falando de mim. Porque a Bíblia diz que nós temos que o quê? Guardar o nosso pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Hoje preferimos, olha, muitos querem mais falar do que ouvir. Muitos querem mais tentar pregar do que sentar para aprender. Hoje muitos, infelizmente, estão com um conceito teológico que, olha, avivamento tem que ter todo tipo de movimento. O avivamento, olha, é para ser, olha, ser alimentado hoje de manhã, mas amanhã você vai ter a mesma força, o mesmo alimento. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no dia que tiver culto, você vai estar, olha, comendo, olha, participando da mesma palavra, sentindo a mesma unção, sentindo a mesma glória. Avivamento é você ter o mesmo todos os dias diante da presença de Deus. E quando você não pode ter o mesmo, você vai ter mais. Sabe por quê? Deus vai acrescentando mediante a presença dEle, mediante a misericórdia dEle. Ele vai levantando, Ele vai falando assim: ei, hoje eu vou descer mais um pouquinho de unção para a tua vida, hoje eu vou te encher mais um pouquinho, hoje eu vou trazer novamente, olha, algo novo para a tua vida. Deus, olha, o avivamento de Deus é isso, é ter privilégio, ter vontade, ter desejo de estar na casa do Senhor todos os dias. Este é o avivamento que a igreja precisa. Porque o conceito, irmãos, e para você que não gosta de orar, para você que não gosta de culto de oração, para você que não gosta de ensinamento, Deus Ele manda te falar assim, desta maneira: ei filho, tudo quanto tu pedes, eu pela minha misericórdia lhe concedo.
tudo quanto tu pede. Ei, pastora, ora por mim porque a situação está difícil. Ela ora, Deus concede. Olha, pastor, ei, pastor, olha, cuida de mim porque eu estou passando dificuldade, eu estou querendo desviar. Deus ouve a oração do pastor, concede. Mas o Senhor quer ter intimidade, é contigo. Oração significa ter intimidade com o Espírito Santo. Oração significa ter intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Oração significa ter intimidade com os céus. Como é que você vai ter intimidade com o Pai, sendo que você não conversa com Ele? Como é que você vai ter intimidade com o Filho, sendo que você não se expõe a Ele? Como é que o Espírito Santo vai te ouvir? Olha o gemido inexprimível da sua alma, sendo que você fica de boca fechada, com o seu íntimo parado. Eu gosto do louvor. Traga o teu louvor para a oração. Eu gosto de palavra, traga a tua palavra para a oração. Eu gosto de palavra, traga o louvor e traga também a oração para dentro da casa de Deus, que você vai ver. Antigamente era assim a igreja. O culto começava às 7 horas da noite. 6:30 estava o pastor e os irmãos da igreja orando. Não se começava culto sem no mínimo 15 minutos de oração. Não se iniciava um culto sem ter a oração. E quando o culto começava, poderia cantar o hino, olha, o hino 15 da harpa. Ó, com cego andei, Deus já se fazia presente. Deus já começava a fazer, olha, presente dentro da casa dele. Por quê? Se iniciavam todos em uma só comunhão. Oração também significa, fala para o seu irmão, oração também significa comunhão com Deus e com os teus irmãos. Hoje, o povo mais atrasado que tem é o povo cristão. O pastor a espada corta aí, corta aqui também, tá, igreja? O povo mais atrasado hoje é o cristão. O culto começa às 7 horas, ele começa a chegar às 7:10, 7:15, 7:20, 7:30. Mas quando der 9 horas em ponto, tem que terminar o culto, senão o pastor vai ver. Quer ser abençoado dentro da casa de Deus? Traga os rudimentos que Deus, Ele falou assim: ei, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que isso tem a ver com essa palavra? Ei, se você vem para a igreja, você não ora, você não vigia, você vai cair na tentação do que? Da murmuração, falar contra o teu pastor, contra o teu líder que está orando por você, que está, olha, pela misericórdia, pela graça de Deus, buscando a graça e a misericórdia do Senhor para a tua vida, meu irmão, para que você não venha perecer. Enquanto, muitos estão falando mal, Ele está pagando o preço diante da presença de Deus. Mas olha, Deus, mas alguém vai falar assim, mas Jesus já pagou o alto preço. Mas a necessidade da continuidade, Deus, Ele deixou em encargo dos pastores, dos líderes, dos irmãos da igreja. A continuidade, ei, Jesus te salvou, mas a continuidade é tua. Porque tem muitos vivendo aí na graça. Ei, já fui salvo mesmo, posso fazer o que eu quiser na vida. Mas Paulo, escrevendo na carta aos Hebreus, diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém pode sentir a presença do Espírito de Deus. Sem santidade ninguém pode sentir, a bênção, que é da salvação sobre a tua vida. Sem santidade não se pode adorar. Sem santidade não se pode exaltar. Sem santidade não se pode trazer um culto racional diante da presença de Deus. E utilizando aquilo que o pastor Pedro disse, são 22 anos de choro, 22 anos, não é assim, pastor Marlene? De tantas decepções, de lutas, de angústias. Mas nós não podemos esquecer, 22 anos que o Senhor diz assim: ei filha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E diante da sua necessidade, eu cumpro os objetivos que eu tenho para fazer dentro da igreja. Pois a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos, ela é fiel. Então é 22 anos de conquistas e vitórias.
Porque quantos grupos começaram durante esses 22 anos e já terminaram? Quantas igrejas, olha, foram fundadas e já fecharam? Mas até aqui o Senhor as ajudou, ou os ajudou, os irmãos da congregação. Até aqui Deus ele tem ajudado você, meu irmão. Paulo, quando ele chamou a atenção, ele falava isso, pastores. Ei, a necessidade do crente orar, ela tem que ser a mesma necessidade fisiológica que nós temos de comer e beber. A necessidade do crente estudar a palavra de Deus, ela tem a mesma necessidade que as nossas criancinhas tem e que nós já tivemos, que é o quê? De ir para uma escola para ser catequizado, para aprender a ler, para aprender a entender, para aprender o quê? Definir aquilo que é certo e o que é errado. A necessidade do louvor, que hoje é o que mais hoje, dentro da igreja. Quando eu digo igreja, eu digo não é placa de igreja não, mas estou falando da parte geral. É o quê? Todos. O culto tem 2 horas. 1h30 nós reservamos para louvor e adoração. Meia hora para a palavra. E às vezes ainda comemos o tempo às vezes. Não é assim? Mas o mesmo Deus que visita no louvor, visita na palavra. Mas o mesmo Deus que visita no louvor, na palavra, está falando assim: ei, eu quero vir buscar a minha igreja debaixo da oração. Eu quero que a minha igreja continue na oração. Eu quero que a minha igreja continue buscando a minha presença onde? Na oração. Não só no louvor, não só na palavra, mas tem que haver o tripé. Oração, palavra e louvor. Oração, palavra e louvor. Para que Deus, aconteça aquilo que o pastor, disse aqui. Ei, para que o céu venha descer. Para que, chegamos, onde Deus, Ele quer que nós chegamos. Que é o quê? Buscar a presença de Deus e sentimos novamente como Deus, Ele operava na antiguidade para aquele povo. É o mesmo Deus, Ele não mudou o conceito, Ele não mudou a ideia. O que nós não mudamos, Ele fala assim: ei, eu permaneço o mesmo. E precisa, igreja. A minha necessidade, a tua necessidade para orar, ela tem que ser superior. A minha necessidade de resolver os meus problemas. Porque tem crente que só vem para a igreja para orar para os seus problemas. Tem irmão que só vem aqui pedir oração pelos seus problemas. Tem crente que só pega o microfone para falar dos seus problemas. Mas a mesma palavra, Jesus Cristo, Ele disse assim: ei, a minha casa é chamada casa de oração. A minha igreja é chamada uma igreja de oração. O meu povo é um povo de oração. Olha, o evangelho, ele tem que estar debaixo da oração. Quer ser fiel a Deus? Deus, eu reservo só 5 minutos para oração. Começa a mudar, que você vai ver que Deus, Ele começa também a mudar para você. Deus muda? Ele vai mudar, sabe por quê? Ele não vai reter, Ele vai abrir as portas dos céus. Ele não vai fechar a porta, Ele vai abrir para você. Mas pastor, eu não gosto de orar. Sinta a necessidade de orar. Você consegue ficar? Um exemplo, se a pastora Marlene falasse assim: ei, ninguém vai para casa, agora já está dando 12:00, ninguém vai para casa, vai ficar aqui até 6 horas, sem comer, sem se alimentar. Você ficaria? Não ficaria, eu tenho certeza que não. Então a sua necessidade de alimentar a tua carne, você tem como prioridade. A necessidade de você alimentar o seu corpo, você tem como necessidade. Mas a necessidade de Jesus, olha, para a tua vida, é que você alimenta a tua vida espiritual. Que você nutra, não seja mirrado, não seja franzino, não seja fraquinho, mas seja cheio e forte do Espírito Santo de Deus. E só quem pode te trazer isso é a palavra de Deus, a oração a Deus.
e o teu louvor a Deus. Porque pela oração você fala, Ele ouve. Pela palavra Ele te responde. E pelo louvor você vai, parar de falar, Senhor, tem de misericórdia da minha vida, mas você vai falar assim, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, pois já proveu sobre a minha vida aquilo que eu pedi. Porque o crente que não ora, ele é insatisfeito até quando recebe bênção. Sabia disso? Porque ele não se contenta. Uma certa vez eu conversando com um pastor, ele falou que ele fez uma campanha de oração para ele se aposentar. Ouça bem, 21 dias de oração, Deus pela misericórdia e graça dele, aposentou ele. No primeiro pagamento que ele pegou, essa miséria, Deus, só isso. Aí ele falou assim, que ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falar assim, ei, você pediu para mim te aposentar, não é quanto que você fosse receber não, você está aposentado, agora você vai cumprir o voto que tu me fizeste, vá fazer a obra. Ele falou assim, misericórdia Deus, eu pequei. Porque se estivesse na oração, se te mantivesse na oração. Aí ele falou que aprendeu com isso, ele foi orar. Quando foi no terceiro mês, o INSS viu que o cálculo dele estava errado. E aumentou o salário dele, aumentou, a aposentadoria dele. Porque ele veio para a oração. As coisas estão difíceis, meu irmão. Sabe o que significa para você? Para a gente já estar terminando. Se as coisas estão difíceis para a tua vida, Deus está te convidando para orar. Se as coisas estão complicadas para você, Deus está te chamando para uma intimidade. Se as coisas estão complicadas para a sua história, ou para a sua família, Deus está te chamando para um particular teu e dele. E quando você chega lá, porque tenha certeza de uma coisa, não existe crente que não chega. Não existe crente, até hoje eu não conheci nenhum cristão que não chega aos pés de Jesus. O cara pode ser ruim, o cara pode ser duro, o cara pode ser aqueles, com perdão da palavra, aqueles cangaceiros. Mas quando Jesus fala assim, ei, você vai vir até a mim, o Espírito Santo de Deus traz esmiuçado, traz todo arrebentado, mas chega aqui para receber a bênção. Que tem crente que gosta de contender com a palavra de Deus. Tem crente que gosta de orar para pedir segundo os seus favores, segundo as suas vontades. Ele nunca diz assim, Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Senhor, eu quero isso e não aceito se for menos disso. Recebeu? Não, por quê? Pediu mal. Aí o que acontece? A fé vai se acabando. A unção vai se esmorecendo. E depois o que acontece? A pessoa se desvia, a pessoa sai para fora. Deus não ouviu as minhas preces, Deus não ouviu a minha oração. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, saiba como conversar e falar com Ele. Porque tem crente que não fala, tem crente que grita. Tem crente que acha que Deus é o seu empregado, seu vassalo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, aqui nesta manhã somente adoradores do Evangelho de Deus, adoradores do Espírito Santo de Deus, adoradores do Pai em espírito e em verdade. Se está difícil as coisas, irmãos, não cesse não a tua oração, não deixe de, olha para a sua situação, ela é grande sim, mas a tua oração alcança alturas que você não consegue imaginar, você não sabe para onde vai a tua oração, você não sabe, qual é a distância que, Deus, através do, envia o anjo, pega a sua oração e leva até Ele, você não sabe a longitude que é, não, meu irmão. Então a tua oração alcança muito mais longe, e é muito maior do que os teus problemas diante da presença de Deus, porque Ele ouve a tua oração, e Ele traz a resposta. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.
Já são meio-dia. Não é portanto se falar, não é portanto se pregar, não. Mas é por se ouvir a palavra de Deus. Ouviu a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Pegue na mão do seu irmão aí. Aos irmãos aqui da igreja, sabe aquela mesma alegria, aquela mesma glória que Deus ele derramou ontem? Eu não estava aqui. Eu não estava aqui, mas o Espírito Santo de Deus, quando estamos ligados espiritualmente, nós sentimos e sabemos o que Deus ele faz. Sabe aquela mesma alegria que Deus ele derramou para vidas aqui ontem? O renovo que Deus ele trouxe para vidas aqui ontem? Eu não estava aqui, mas o meu Deus estava, o Espírito Santo de Deus ele estava. Deus ele está falando aqui, olha, com pessoas nesta manhã. Ei, olha, eu vou te reavivar novamente. Eu vou reacender a chama novamente. Eu vou te levantar novamente. Eu vou descer, olha, o meu Espírito sobre a tua vida novamente, para que tu volte a caminhar da maneira que eu te chamei para fazer, mediante a glória, mediante a presença do meu Deus Pai, diz o Senhor Jesus. Tem crente aqui que está parando. Tem crente aqui que está desanimado nesta manhã. Mas sabe como Deus ele concedeu força a Paulo? Quando Paulo se pôs de joelho para a igreja de Colossos. O ânimo de Paulo escrever, pegar, olha, papel e caneta e tinta e começar a escrever, foi o que? Chamado combustível, oração. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus ele manda você fazer diferente. Você não vai orar por você não, meu irmão. Você está com a mão dada aí para o seu irmão, você vai falar: Senhor, eu quero que tu encha, Pai, a vida do meu irmão nesta manhã. Já vi pessoas falando assim que olha, a glória de Deus ela não é compartilhada. A glória de Deus, olha, ela não é dividida. Tem pregadores que estão pregando isso, estão falando isso, mas a glória de Deus é sentida para todos aqueles que creem na palavra dele. Ela não pode ser compartilhada, ela não pode, ser, tirada de uma vida para outra. Ei, pelo contrário, a Bíblia diz que de Moisés saiu para, 70 varões, que o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, ele vai também, para a vida do teu irmão. Sabe por quê? Você é fonte, você é fonte, você é fonte de água viva, e vai, jorrar aonde tem terra seca. Mas a tua oração vai ser um pouco diferente hoje. Você vai começar dando glória a Deus aí. Que você vai ver que, quando você começa a dar glória a Deus juntamente com o teu irmão, quer dizer, a tua vontade, o teu desejo se une com o teu irmão em adorar a Deus, a glória de Deus ele começa a descer. Isso não depende do pastor, não depende de retórica, não depende de mim, depende, da sua comunhão com Deus agora. Porque Deus ele vai derramar do seu poder, do seu Espírito Santo, para vidas deste lugar nesta manhã. Vidas sairão daqui hoje cheias, extasiadas, totalmente, voltadas, na caminhada que Deus tem colocado sobre a tua vida. É a tua adoração que faz a diferença. É o teu clamor que faz a diferença dentro da igreja. É a tua oração que faz a diferença dentro da igreja. É aquilo que você pede a Deus para este lugar que faz a diferença. Não é o pastor, não é a pastoras, não é a tribuna, não é o microfone. É a unção que habita dentro de ti que faz a diferença. Derrama agora, Senhor Pai, da tua bênção, da tua unção, Pai, sobre essa casa. Começa a encher vidas que estão, Pai, pensando em parar, vidas que estão desanimadas, vidas, Senhor Pai, que falou assim: ei, Senhor, Pai, eu vou parar porque não tenho mais condições. Começa a derramar da tua unção agora, Senhor Pai, sobre a tua casa, pois a tua palavra foi pregada. Por causa disso, Pai, me põe em oração por esta igreja agora, Senhor. Derrama da tua unção agora, Pai, sobre esta casa.